O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Bahia, Fabrício de Castro, editou portaria instituindo a Comissão Especial do Direito do Terceiro Setor e Movimentos Sociais no âmbito da entidade. Assunto que hoje se constitui como nova área de atuação da advocacia e da responsabilidade social da profissão. É sobre o assunto que a gente conversa agora com a presidente desta comissão, a advogada Karine Rocha, conosco também aqui no Issa Bahia. Seja bem-vinda, muito obrigado por aceitar nosso convite. Bom dia, Karine. Bom dia, Jefferson. Eu que agradeço o convite, agradeço a oportunidade de estar aqui no programa de tão grande audiência. Dar bom dia a todos os ouvintes, a todos aqueles que nos assistem também pelo YouTube. E a nosso outro grande jornalista, Fernando Duarte. É um prazer falar sobre esse assunto. Então, explica melhor para a gente. Com a instituição dessa Comissão Especial do Direito do Terceiro Setor e Movimentos Sociais no âmbito da OAB, os advogados passam a ter uma nova área de atuação. Mas como assim exatamente? Porque já há atuação da advocacia no chamado terceiro setor, não? Que são organizações de natureza privada, sem fins lucrativos, ou eu estou totalmente equivocado? Ao contrário, você está bem na pauta do dia, não era de se esperar diferente. Na verdade, nós temos várias comissões que defendem temas importantíssimos na OAB, né, que já devem ter sido entrevistadas aqui, a Comissão de Combate à Intolerância Religiosa, a Comissão de Paridade de Gênero, a Comissão de Direitos Humanos, mas a gente percebeu, participando de um grupo nacional, inclusive nós temos uma representação no Conselho Federal da Comissão do Direito do Terceiro Setor, presidida por Dr. André Carvalho, que aqui eu faço meus agradecimentos por todo o apoio que ele tem nos dado. E a gente percebeu que a OAB Bahia ainda não tinha a comissão do terceiro setor. E aí vem por quê, né? Mais uma comissão. Porque, na verdade, todos os temas que são discutidos pelas comissões, na maioria das vezes, né, 90% da área, quem realmente executa essa defesa desses direitos são as organizações, como você bem disse aí, do terceiro setor, que são organizações denominadas representantes do direito privado, associações, fundações, organizações religiosas, que têm um intuito objetivo social e de interesse público, sem, né, o intuito lucrativo. Isso não quer dizer que elas não tenham resultado, não possam captar recursos, mas esses recursos devem ser reinvestidos nos seus próprios propósitos, nos seus próprios objetivos. Essa questão do terceiro setor é um setor que dos anos 1990, 2000 para cá, isso, acaba tendo uma relevância muito grande na própria sociedade, na inserção social e na forma como a sociedade se relaciona entre si. As ONGs, as fundações assumem papéis extremamente importantes dentro do nosso tecido social. Quais são os pontos que a OAB identificou que eram necessários que é necessário o acompanhamento para que houvesse aí a criação dessa comissão, doutora Karine? Perfeito, Fernando. Na verdade, nós ainda, o terceiro setor, ainda tem uma invisibilidade muito grande, né? Um desconhecimento muito grande. E, como você bem disse, no Brasil, né, ela ganha uma importância maior nos anos de 1990. Desde lá, nós temos um arcabouço legal muito grande, né, muitas legislações que muitas vezes não se harmonizam, e muitas inconstitucionalidades também, né? Ou seja, legislações que não se coadunam, que não respeitam a própria previsão constitucional. Então, qual é a importância? É o fortalecimento dessas organizações, a difusão de conhecimento, a capacitação. Nós temos, as pessoas
eu sempre falo isso, eu atuo no terceiro setor há algum tempo, e eu falo isso, né? Não adianta, o Google ajuda, né? Hoje nós temos a difusão de informações muito grande, mas o terceiro setor é necessário uma grande profissionalização. Né? Nós temos uma prestação de contas, nós temos um plano de trabalho, nós temos diversos profissionais envolvidos nesse gerenciamento de ações, né? E, além de tudo, a responsabilidade civil que essas organizações têm, porque elas tratam ou diretamente dos recursos da administração pública ou de recursos que não são dela, né? Então, vamos dizer, uma associação de moradores que você tem taxas, os associados, eles colaboram. Então, eles precisam dessa prestação de contas. Há necessidade de um planejamento muito grande. Então, a gente viu a necessidade exatamente, eu acho que a missão maior, né, é o fortalecimento dessas organizações nesse sentido, de capacitação e mostrar também para a advocacia que é uma grande oportunidade também de trabalho. Hoje nós temos uma geração de trabalho no Brasil de 3 milhões de formalizados, né? Não é informalidade. Então, é uma grande oportunidade e eu acho que, como o Jefferson falou, é uma responsabilidade social da advocacia, porque a gente sabe que a OAB, ela é um conselho profissional, mas sui generis. Não é um conselho profissional qualquer que eu diga, assim, tem uma obrigação constitucional, né? Defender a ordem jurídica do Estado democrático, defender os direitos humanos, defender a justiça social e o próprio aperfeiçoamento das instituições jurídicas. E é nesse intuito, lógico que não sozinho, eu não estou sozinho nisso, tem outros membros, graças a Deus, que participam comigo, e a parceria com as outras comissões que têm feito um trabalho belíssimo em temas importantíssimos. Pegando carona nesse seu raciocínio, Karine, e levando em conta que o terceiro setor tem, de fato, peculiaridades, não é, no mundo jurídico, com legislação, doutrinas específicas, dê um exemplo para a gente de, por exemplo, assim, dificuldades ou dúvidas que são enfrentadas pelos advogados que atuam no terceiro setor e que podem encontrar, digamos, abrigo nesta comissão. Pois tem várias, mas assim, eu vou citar uma delas, né? A questão tributária do terceiro setor, ela é muito discutida. Agora, recentemente, participamos já, né, de uma discussão nacional da PL 134, que, na verdade, renasce uma discussão que já estava quase que consolidada, que é a questão da imunidade dessas instituições, né? Nós temos já um problema da própria Constituição Federal, que prevê isenção, que deveria ser imunidade. Então, as questões tributárias, inclusive não é minha área, eu estou me especializando para poder entender melhor, já é um grande desconhecimento dessas organizações, porque existem requisitos que precisam ser respeitados para que elas possam ter a imunidade. Então, muitas delas não conseguem essa prerrogativa, né, porque elas têm um bem comum, elas realizam um bem comum, então não precisariam, a contrapartida delas maior é exatamente exercer a política pública na parceria com o Estado. Então, muitas delas não sabem como realizar esses requisitos para poder conquistar essa imunidade. Outra questão também importantíssima é a questão do estatuto, né? Muitas vezes, as pessoas, nós não temos, como é do direito privado, nós não temos tantas obrigações, no sentido de previsões legais, que sejam obrigatórias no estatuto. E aí muitas pessoas fazem o estatuto generalizado, né? Não faz o estatuto com a discussão antecedente, voltados para as atualidades, né? Hoje a gente tem a Lei Geral de Proteção de Dados, hoje a gente tem um compliance, que tudo se aplica ao terceiro setor. As questões trabalhistas que se aplicam também ao terceiro setor. Então, vejam
o número de especialidades profissional, e aí eu não vou falar só da advocacia, né? Nós temos o contador, nós temos o administrador, que precisa realmente ser conhecido pela sociedade civil organizada, porque muitas vezes, Jefferson e Fernando, e todos os ouvintes, ao contrário de trazer o bem, né, essas instituições, elas trazem responsabilidades negativas para si, exatamente em virtude desse desconhecimento, dessa legislação, e lógico, né, do direito sempre tem as discussões, como você mesmo tocou aí, jurisprudenciais, que não são fáceis, né, nada no direito há uma unanimidade, há uma uniformidade, então por isso a importância maior da gente estar presente e que a gente faça um bom trabalho dessa capacitação. Já começamos, né? Já começamos difundindo esse conhecimento pelo Isto é Bahia aqui, tão importante nessa manhã de segunda-feira. Um dos desafios das entidades do terceiro setor é a formação delas enquanto instituição jurídica, enquanto personalidade jurídica, e a própria manutenção dela enquanto personalidade jurídica. Nesse sentido, a comissão da OAB pode dar suporte a instituições menores que não sabem como proceder para que elas existam enquanto personalidades jurídicas e que possam ter acesso aos próprios benefícios que são produzidos e disponibilizados para organizações do terceiro setor? Perfeito, Fernando. Sim, um dos maiores objetivos da gente é exatamente esse, né? Facilitar o caminho dessas instituições que não têm tanto acesso, né? Que são mais vulneráveis, não têm acesso exatamente a essas informações, da gente poder apoiar mediante cursos, capacitações, né, a própria OAB tem a ESA, que a gente possa fazer essa interlocução da sociedade civil organizada com a OAB fazendo essa capacitação, como você mesmo disse. Muitas vezes, o terceiro setor ele é muito confundido com assistencialismo, né, com ações pontuais, de doações, não que isso não seja importante, a gente, aproveitando agora esse momento do Natal, né, se evidencia aí a solidariedade, os natais solidários, o terceiro setor é muito mais que isso. O terceiro setor, ele trabalha a longo prazo, ele trabalha com planejamento, ele trabalha com mensuração de resultados. E por isso essa capacitação é tão importante, e eu sou a favor, né, existe uma discussão, mas eu sou a favor, há uma grande diferença entre movimentos sociais e terceiro setor, da formalização dessas instituições, porque muitas vezes elas não formalizadas, né, não tendo um CNPJ, não tendo um estatuto bem feito, bem elaborado, elas não vão ter acesso a essa captação de recursos. E isso vai implicar na sustentabilidade da manutenção dessas instituições. Advogada Karine Rocha, que é a presidente desta nova Comissão Especial do Direito do Terceiro Setor e Movimentos Sociais da OAB, recém-instituída pela OAB Bahia. Muito obrigado pela sua disponibilidade, pela atenção dada aos nossos ouvintes. Um bom dia e até uma próxima, então. Até uma próxima. Eu que agradeço, Jefferson, agradeço Fernando, eu agradeço o Rodrigo, eu agradeço o Igor, a todos os colaboradores da equipe que me ajudaram aí nesse apoio, e estou à disposição. Então, sempre vamos fazer essa difusão do terceiro setor com muita garra, planejamento estratégico para 2022, né? E que à luz da esperança, desejo aqui já adiantando um feliz 2022 com a renovação da esperança para nossas vidas. Obrigada, é uma honra ter participado do programa de vocês. Muito obrigado mais uma vez. É mais uma conversa que vai estar disponível logo mais na íntegra nos nossos canais no YouTube, Spotify, iTunes, Deezer e Instagram. Agora 8h42 na Tarde FM.